Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluias. Pastor, me dê essa responsabilidade de estar finalizando hoje, conforme nós temos acompanhado aí outros ministros da palavra do Senhor. O Senhor falou muito durante esses dias conosco. Eu creio que da mesma forma falou comigo, falou com você. E só não recebe a porção quem não está atento àquilo que o Senhor tem para falar, né? Porque às vezes no simples detalhe, num pequeno detalhe, o Senhor fala comigo e com você, e muitas das vezes nós saímos sem receber, porque nós não prestamos atenção naquilo que o Senhor tem para nós. E ontem, na sexta-feira, nós estávamos aqui, nosso irmão Felipe ministrando, palavra tremenda, e falou muito sobre palavra e poder também. Nós sabemos que a igreja necessita do poder, como foi falado ontem também, mas necessita da palavra, porque a palavra é que te sustenta. Então o poder e a palavra têm que andar junto. Não adianta você se encher do poder e a palavra não estar junto, porque qualquer adversidade você não vai resistir. Mas quando você está cheio do poder e com conhecimento da palavra, aquilo que Deus tem para você, irmãos, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir tempo de crise, porque a tempo de crise vem para todos, mas aqueles que estão firmados na rocha, esses sobreviverão, porque sabe o Deus que serve, sabe o Deus que cultua. Então que dessa forma nós podemos crescer, através do poder e através da palavra. Sem demora, abre as suas Bíblias em João 6. E que responsabilidade é essa, né, irmãos? Eu até comentei com o pastor, falei: pastor, mas quem tem que fechar é o senhor, né, que é o presidente da obra. Ele falou: não, varão. Eu falei: mas tem aí o vice, o pastor Fernando, tem um pastor Esdras, tem tanto. Ele falou: varão, fique em paz, deixa Deus te usar. E o que eu vejo com isso, muitas das vezes nós tentamos correr, nós tentamos nos esconder igual Jonas, mas se nós não nos posicionarmos, nós nunca seremos usados por Deus. Porque muitas das vezes uma vida na nossa família precisa de uma palavra, e se você não estiver cheio, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, ou se você não tiver um testemunho, você não pode salvar. Não é você que salva, mas você não pode levar algo que você não tem para essa pessoa. E eu estava comentando isso na madrugada com o pastor ontem. Ficamos ali um tempo conversando e... irmãos, eu estou cheio da glória, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou por dentro aqui que eu... ontem, pela graça e pela misericórdia de Deus, estou comentando com o pastor e aquilo, Deus falando comigo. Saí do culto aqui cheio da graça. E comentando com o pastor, hoje eu acordei e falei: Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua. Porque quem sou eu? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Então que quando o Senhor me der essa responsabilidade, quando eu subir naquele púlpito, Pai, que eu venha diminuir o máximo, para que o Senhor cresça mais e mais sobre a minha vida. E aí eu comecei a meditar na palavra, que aquilo o Senhor já tinha falado comigo. E temos várias revelações através dessa palavra. Como foram 11 profetas que passaram por aqui. Hoje encerrando dezembro. O que eu quero que você entenda, que você não busque só janeiro, que você não busque só fevereiro, que você não busque só março, só abril. Você tem que buscar todos os dias e todos os meses da sua vida, enquanto Deus te der o fôlego de vida. Nós estamos encerrando dezembro, mas o encerramento é hoje, mas que isso possa continuar na minha e na tua vida. Que não possa sair desta porta quando nós terminarmos esse culto hoje e você entender como se só foi só mais um culto. Não, irmãos. Dê continuidade, porque Deus quer transformar. Deus quer mudar. Deus quer encher nesta noite cestos nesta noite aqui. Deus quer encher vasos nesta noite aqui. Mas vai depender de mim e de você. Vai depender de mim e de você. Você trouxe o que para ofertar para o Senhor nesta noite? O que você trouxe para ofertar para o Senhor?
Faça essa pergunta e no decorrer do texto você vai entender o que eu vou te dizer. João capítulo 6, no verso 4, no verso 3. No verso 3. Então Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos. Verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Verso 7. Felipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: então está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandei assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Senhor, que essa tua palavra, Deus amado, não possa voltar vazia, que possa entrar no coração dos teus servos nesta noite, Pai. Usa-me só como um canal de bênção, Pai. Que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor amado, Deus querido, Deus todo-poderoso. E o teu nome possa ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui que Jesus estava reunido com os discípulos. E sabemos que Jesus, como homem, ali se encontrava ao lado dos discípulos, para mostrar para os discípulos que ele também passaria pelas mesmas necessidades, pelos mesmos problemas, pelas mesmas vontades que os discípulos iriam passar. Mas também para mostrar para os discípulos que eles seriam capazes de suportar tudo isso, como ele suportou. Mas o que mais me atentou no decorrer desses dias das ministrações, nós falamos de cesto, uns traziam posicionamento, outros que seus cestos serão cheios, mas nós vemos que todos esses que ministraram chegavam em um só contexto, que era saber que Deus pode trazer a provisão, que Ele era o único que poderia trazer o milagre. Mas para acontecer o milagre, muitas das vezes, precisa que eu e você devemos estar posicionados. Porque muitas das vezes Deus quer usar a minha vida e a tua vida para transmitir um milagre, não só na tua vida, mas na vida do teu irmão que está ao lado, e muitas das vezes nós não temos para oferecer, nós não estamos posicionados. E o que eu vejo com isso? No verso 9, diz assim: e está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele saiu preparado da casa dele, esse jovem. Quando ele saiu para ver as ministração, ou aquilo que Jesus estava preparando, ou aquilo que Jesus estava ministrando, ele saiu preparado, porque ali o lugar era no deserto. Então ele sabia que deveria estar preparado, por quê? Porque se de repente no meio do caminho houvesse alguma circunstância adversa, ele estaria preparado. Só que ele não saberia que aqueles 5 pães e 2 peixinhos iriam suprir a fome de todas aquelas pessoas. Aí vem essa pergunta para mim e para você: como é que nós temos colaborado no reino? Porque aqui, se nós repararmos, nós vemos esse jovem que estava ali no meio daquela multidão, que estava ali seguindo a Jesus, querendo escutar aquilo que Jesus tinha para ele, querendo escutar os ensinamentos de Jesus, para que ele pudesse entender
ou a passar a conhecer mais aquele homem de Nazaré, para que ele pudesse entender quem era realmente aquele homem, se era o Cristo que tanto falavam. E muitas das vezes, nós pegamos nos perguntando, por que muitas das vezes não acontece nada na minha vida, não acontece nada, muda, o irmão cresce, no irmão acontece isso, no irmão acontece aquilo? Porque nós estamos despreparados com aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Porque nós não aproveitamos aquilo que o Senhor entrega, por mais simples que seja. Porque ali, creio eu, que esse rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, imaginou com aquela multidão, como é que vai alimentar todo esse povo? Como é que seria alimentado todo esse povo com mais de 5.000 pessoas? Mas o que eu entendo aqui é o posicionamento desse jovem. Porque muitas das vezes eu olho para assim nesse texto, mas Jesus não poderia simplesmente chegar e já fazer todo esse milagre? Poderia, porque Ele é Deus. Ele poderia transformar tudo aquilo, Ele poderia fazer descer o maná do céu, como Ele fez com aquele povo no deserto. Mas Ele queria que pessoas ali servissem de instrumentos para que pudessem participar do milagre. Da mesma forma é eu e você. Aí Deus fala para mim, se posicione que através da tua vida eu quero fazer milagre. Eu quero fazer milagre na tua família. Eu quero fazer milagre na tua escola. Eu quero fazer milagre no teu trabalho. Eu quero fazer multiplicar aquilo que você acha que é pouco na tua vida. Mas necessita, sabe de o quê? Posicionamento. Porque Deus não trabalha em nada bagunçado. Como foi ministrado aqui, Deus é santo. Se Ele é santo, nós também temos que andar em santidade, para que o nome dEle não venha a ser envergonhado. Mas o que tem a ver com milagre, Renato? Tem muito. Porque Deus não pode usar a minha e a tua vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós um dia estamos na igreja, um dia estamos fora da igreja, um dia nós estamos escutando louvor, um dia nós estamos escutando funk, um dia nós estamos bebendo, um dia nós estamos prostituindo, outro dia nós estamos levantando a mão e dizendo que Deus é santo. Alguma coisa de errado tem nas nossas vidas. E precisa ser mudado, e esta é a noite. Essa é a noite para aquele que quer ser mudado. Essa é a noite para aquele que quer ser transformado. Porque quando eu olho para essa cruz aqui, irmãos, eu lembro de Jesus ali naquela cruz dando a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui hoje cultuando e louvando ao nome dEle. Mas não é de qualquer jeito não, porque Ele suportou até o final. Ele não abriu a boca para murmurar. Ele não abriu a boca para falar assim, o irmão A, irmão B, porque Ele poderia simplesmente falar assim, Pai, eu não mereço isso, eu não preciso passar por isso. Mas Ele passou por tudo isso para mostrar para mim e para você, que nós somos capazes de passar por todas as lutas e todas as dificuldades. Só basta nós crermos que o Deus que sustenta as nossas mãos, Ele está conosco a todos os dias, a todos os instantes, ou no deitar e no levantar. Só basta você crer. Aleluias. Porque nós vemos aqui, nós demos muita ênfase nos cestos, nos discípulos. Mas nós esquecemos desse jovem, que muitas das vezes estava ali no cantinho, só escutando do lado de Jesus, aquilo que Jesus estava falando com os discípulos. Eu não estou falando, irmãos, que Jesus não poderia transformar esses pães da mesma forma que Ele fez, mas Ele precisava que alguém tomasse uma atitude, alguém que tivesse preparado para aquele milagre que Ele pudesse fazer. É isso que eu estou falando nessa noite, de preparação, como a irmã Kátia pregou aqui, de preparação. Eu não posso entrar na igreja hoje, eu não posso passar 10 anos dentro da igreja e não haver transformação. Eu não posso passar 5 anos, 10 anos, 3 anos dentro da igreja e nada na minha vida mudar. Então que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Que evangelho é esse? Será que é o evangelho que tem sido pregado aqui em cima, que não tem feito diferença na tua vida? Ou você que não tem se adequado àquilo que tem sido ministrado aqui? Porque muitas das vezes nós queremos escutar aquilo que enche o nosso ego, né?
aquilo que nos satisfaz, aquilo que fala, Deus vai fazer, Deus vai te dar a chave disso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai abrir porta. E quando Deus fala assim, santifica porque eu quero usar a tua vida nesta noite. Aí muitos falam, não é comigo não. Não é comigo não. E quer ser usado, quer ser cheio da graça. Eu quero ser igual o pastor Danilo, paga o preço. Eu quero ser igual o pastor Fernando, paga o preço. Eu quero ser igual o pastor Davi, paga o preço. Será que nós estamos capazes de pagar o preço, igual esses pastores têm pagado o preço pelas nossas vidas? Porque eles são as autoridades aqui. Nós estamos debaixo da autoridade dos nossos pastores. Porque muitas das vezes, irmãos, nós olhamos, nós vemos circunstâncias, coisas acontecer nas nossas vidas, que nós não podemos aceitar mais, irmãos, como os cristãos. Nós não podemos aceitar mais, não deixar o inimigo mais bagunçar a nossa vida do jeito que tem bagunçado. Porque muitas vezes você fala, Deus não tem olhado para mim, Deus tem olhado para mim e para você, mas é você que não se posiciona, não sou eu que não se posiciono com aquilo que Deus tem para nós. Porque na hora que você se posicionar, na hora que você entender que o chamado de Deus é maior do que tudo isso que você tem vivido, você vai ver o quanto Deus vai usar a tua vida, os milagres que Deus vai usar através da tua vida. Aleluias. Você quer ser usado? Você quer ser cheio da graça? Renuncia, paga o preço, renuncia. O que tem te matado? É você e Deus. Você não precisa falar para mim, você não precisa falar para o pastor, é você e Deus. Porque muitas das vezes nós escondemos do pastor, mas de Deus ninguém esconde nada, irmãos. Porque Deus te conhece lá no seu secreto. E o que você tem feito? Como é que você tem cultuado ao Senhor? Como é que você tem vindo na casa do Senhor de qualquer jeito? Porque o culto começa na nossa casa. Quando nós saímos da nossa casa já louvando, engrandecendo ao nome do Senhor, você pode ter certeza, irmão, que quando você adentrar essa porta, você já começa a sentir a presença de Deus. Você já começa a sentir a glória de Deus. Eu estava até comentando com o irmão Anderson, ele estava sentado na hora que nós chegamos, eram 5 e pouco. Estava o irmão Anderson aí, a gente estava comentando, nós comentando da roupa. Ele falou, nossa, varão, tá bonita. Eu falei, eu tenho que andar igual o mestre anda. Né, varão? Nós temos que andar igual o nosso pastor, o discipulador anda. Tem erros? Tem, como todo mundo tem. Quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Tem falhas? Tem, como eu e você temos falha. Mas se eu e você não dobrarmos o nosso joelho e orar pelo homem de Deus que aqui se encontra, jejuando e orando pelas nossas vidas, irmãos, nenhum homem aguenta. Não aguenta, porque ele é carne e osso igual eu e você. Muitas das vezes nós nos sentimos fracos, nós não queremos vir à igreja. Dessa mesma forma é o nosso pastor também. Não pensa você que ele é super-homem, não, porque não é super-homem. Mas carece da minha e da tua oração. Porque ninguém faz nada sozinho. Porque Jesus, quando ele pegou o pão, ele poderia multiplicar esse pão. Mas ele levantou os olhos ao Pai e falou, graça te dou, Senhor. O que eu entendo com isso? Hoje é noite de ceia. Pão. Você vai ceiar, você entende o que é repartir o pão? Tomar desse suco. Seu corpo, seu sangue. Todas as vezes que for fazer isso, faz em memória de mim. Lembra que Ele deu a sua própria vida, para que você estivesse hoje aqui participando deste culto maravilhoso. Para aqueles que hoje desceram as águas, entendam que é tempo de mudança. E aqueles que já são batizados, já passou do tempo de ser mudado. Não há mais tempo para brincar de ser cristão. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Não há mais tempo de brincar de vir à igreja. Não estou falando que você tem que vir todos os dias para a igreja, porque não vai ser a igreja que vai te salvar, não. Mas você tem que ter a sua responsabilidade no corpo. Você tem que ter a tua responsabilidade no corpo. Irmãos, eu vejo a vida desse jovem. Aleluias, Deus. Esse jovem estava preparado. Esse jovem estava ali no meio da multidão. Quantas pessoas estariam preparadas igual esse jovem estava?
Porque esse jovem ele poderia pegar o seu cestinho, como foi ministrado aqui, que existem 2 tipos de cesto. Aprendi mais uma. Quem estava aqui aprendeu. Quem não estava, vai buscar no canal, porque você precisa aprender mais uma. Existe um cesto pequeno e um cesto grande. Como o meu pastor Fernando aqui, o cesto grande em Atos dos Apóstolos foi usado para esconder o profeta Paulo. O cesto que fala aqui, nessa passagem, é um cesto pequeno, porque as pessoas poderiam levar para onde queriam, porque não seria um cesto muito grande, porque não ia aguentar, porque ali era um deserto. Então, se era um cesto pequeno, automaticamente cabiam poucas coisas. Você não entendeu ainda, cabiam poucas coisas. É nas pequenas coisas. Você não precisa vir com um cesto grande para Deus poder encher, não. Só basta você vir com um cesto pequeno e teu coração junto e falar: papai, eis aqui, ó. Aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus. Só precisa você estar com um cesto pequeno, para que Deus possa encher. Esse é o trabalhar de Deus. Como o pastor Davi falou, Deus pega os pequenos para colocar no meio dos grandes. Pega os que não são para fazer com que os grandes reconheçam. Mas quando reconhecer, você tem que abrir a boca e falar: é o meu Deus que eu sirvo, que me faz eu passar por tudo isso. É o Deus que eu sirvo, que me leva para lugares que muitas das vezes eu nem imagino estar. E esse jovem, irmãos, ele estava preparado. E essa pergunta para mim e para você: será que nós estamos preparados se o Senhor voltar hoje? Porque na parábola, em Mateus, na parábola das 10 virgens, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Aleluias. Em Mateus, capítulo 25, no verso 25, diz assim: aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, Deus. Aleluias, Deus, aleluias. Não é Marcos. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E vemos na parábola das 10 virgens que elas só foram se preocupar com azeite depois que o noivo havia passado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes elas saíram todas preparadas, mas umas se prepararam mais do que as outras, porque iam de encontro ao noivo. E quando você vem de encontro ao noivo, vem preparado, irmãos. Porque possa ser que o noivo volte hoje e você tem que estar preparado. Você tem que entender e saber aonde você vai morar. Você tem que entender que o trabalhar de Deus é diferente do meio do teu. Mas o que tem a ver a parábola das... Sabe por quê? Porque elas cochilaram e ali ficou a lamparina acesa. E a lamparina era acesa com azeite. E aquelas que as lamparinas se apagaram, elas tinham azeite de sobra, porque saíram preparadas para cultuar ao Senhor. E aquelas que não estavam preparadas, que não levaram azeite o suficiente, se apagou e não viu o noivo passar. O que eu estou falando para mim e para você nessa noite, que muitas das vezes nós vemos no culto e saímos do culto e não vemos Deus passar, porque nós não vemos preparado para receber, nós não vemos preparado para ouvir a palavra de Deus, nós ouvimos aqui na casa do Senhor preparado para ouvir aquilo que nós queremos. Aleluias. E essas passaram desapercebido. Então não venha ao culto desapercebido, não venha despreparado. Por mais simples que seja a ministração, porque tem pessoas que fazem acepção de ministro da palavra, viu? Só que toma cuidado, porque naqueles dias, muitos, até os grandes, serão confundidos. Então não venha procurando o homem não, porque o homem não tem nada para te dar não. Venha procurando aquilo que Deus tem para você. Venha procurar aquilo que Deus tem para você. E Deus tem o melhor para você nesta noite. Deus quer encher o teu cesto nesta noite. Deus não quer transformar só o seu 2017 diferente. Deus quer transformar o resto da tua vida na presença do Senhor diferente. Basta que você creia, basta que você tenha fé que Deus possa transformar.
E a palavra quem diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, Deus trabalha grandiosamente na tua vida. Deus trabalha grandiosamente na tua vida. Aleluias, glórias a Deus. O que eu vejo, que nós não podemos mais ficar brincando. E vi também que ali, esse jovem, ele estava perto de Jesus, porque que na hora que Jesus falou com os discípulos, vai ver o que tens, ele estava pertinho, ouvindo aquilo que Jesus estava falando com os discípulos. E quantas das vezes nós estamos distante do Senhor? Quantas das vezes nós não escutamos a voz do Senhor? Sabe por que nós estamos distante da presença de Deus? Nós estamos distante e não entendemos aquilo que Deus fala, e não entendemos aquilo que Deus tem ministrado aos nossos ouvidos. É momento de você se aproximar ao Senhor. É tempo de aproximação de Deus. É tempo de renúncia, é tempo de busca, é tempo de entrega. E muitas pessoas não ouvem nem compreendem a voz de Deus, porque estão longe, distante de Deus. Em Romanos, capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 8, no versículo 12, aleluias. Vai me falar o porquê que nós estamos distante de Deus. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias, Deus. Romanos capítulo 8, aleluias, no versículo 12. Diz assim, olha o profeta Paulo falando: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificares a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando você é guiado por Deus, irmãos, você escuta Deus falando no pé do seu ouvido. Quando você é guiado por Deus, você está preparado para aquilo que Deus tem para derramar na tua vida. Se você não está preparado, receba nesta noite que Deus vai te preparar. Deus vai colocar por terra tudo aquilo que tem impedido você estar na presença do Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Eu não sei aquilo que você está passando, mas Deus conhece, porque Deus conhece o oculto e o profundo do teu coração. Deus sabe a necessidade que você está passando, e Deus manda dizer assim: eu vou encher os celeiros desta igreja, eu quero ver essa igreja trabalhando por igual, num só pensamento, numa só visão, que é visão de reino. Nós temos que trabalhar para o reino, irmãos. E Deus fala para mim e para você nesta noite: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Porque foi o pouquinho que aquele jovem tinha, era só 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou assim: Pai, graça te dou. Irmãos, tudo que você for fazer, ofereça ao Senhor. Pergunta para Deus se é da vontade do Pai. Pergunta para Deus se Ele está naquilo que você está fazendo, no negócio que você vai fechar, na casa que você vai comprar, no carro que você vai comprar. Porque sabe por quê? Isso não pode trazer luta para você, para que você depois possa colocar a culpa em Deus e falar: mas Deus... Não, irmãos. Você não pergunta para Deus se Deus está no negócio. Você não pergunta para Deus se Deus está trabalhando ao teu favor, se Deus está no negócio. Porque se Deus está, Ele confirma através de profetas, através da palavra. Ele confirma através do teu coração, irmãos. Porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. As bênçãos de Deus não acrescentam dor. Se você tem alguma coisa que está acrescentando dor, você pode ter certeza que não foi Deus que te deu. Porque tudo aquilo que Deus dá, por mais difícil que você vá passar, pelas dificuldades do dia a dia, Deus sempre te dá uma válvula de escape, para você glorificar e exaltar ao nome dEle. Aleluias. Mas eu vejo também aqui nesse jovem, algo diferente. O amor. Um amor incondicional. Porque ali ele poderia ter falado assim: foi eu que trouxe meus pães, meus peixinhos, eu não tenho obrigação de dividir ele com ninguém.
Gente, eu não preciso dividir nada com ninguém, é meu. Eu comprei, eu faço, eu tenho um carro melhor do que fulano, eu trabalho numa empresa multinacional, eu não tenho que ajudar meu irmão A e meu irmão B. Não, por que eu tenho que ajudar ele? Por que eu tenho que ir lá levar uma cesta básica para ele? Que amor é esse? Que evangelho é esse que nós temos vivido hoje? Porque se você olhar para esse garoto, que era um jovem, poderia falar assim: eu não vou dividir nada com ninguém não, porque eu saí de casa preparado, eu já sabia, eu saí preparadinho na minha casa, com o meu alimento. Ele poderia encostar ali no meio daquela caminhada, debaixo de uma árvore, debaixo de alguma coisa, começar a se alimentar, mas ele sabia, eu creio que ele sabia que aquele homem que estava do lado dele era o homem da provisão, era o homem do milagre, era o homem que poderia encher todos aqueles cestos. Mas ele simplesmente entregou. Imagino eu falando assim: é pouco, mas tudo que eu tenho eu te dou. Como nós vemos em João capítulo 4, aleluias, em 1 João capítulo 4, se você quiser abrir, vamos falar desse amor, porque muitas das vezes não adianta eu ministrar a palavra aqui, irmãos, os irmãos vêm aqui ministrar a palavra e eu não tiver amor com o próximo. Eu vi a necessidade do meu irmão tendo condições, porque quem me dá condições é o Deus Todo-Poderoso, e não abençoar a vida do meu próximo, possa ser com alimento, possa ser com uma palavra do Senhor, porque se nós servimos um Deus da provisão, se eu creio num Deus que faz milagre, irmãos, por que eu não posso compartilhar com meu irmão? Se Deus me transformou, se Deus me deu condições, se Deus até hoje tem me sustentado pelas mãos, e tem me aberto a porta, tem me dado condições, o porquê eu não ajudar o meu próximo? Que evangelho é esse que eu e você estamos vivendo? Que amor é esse que nós estamos vivendo? Porque é muito fácil eu chegar dentro da minha casa e falar que eu amo a minha esposa, que eu amo os meus filhos, que eu amo o meu irmão que está ali dentro da minha casa, e aquele, o meu irmão dentro da igreja que está passando necessidade, e aquele na rua que está passando uma necessidade, que eu e você muitas vezes chegamos dentro da nossa casa, com muitas das vezes sobrando dentro da nossa casa, que nós não temos que ser egoístas não, porque muitas vezes sobra, não digo que é todos, mas eu digo que muitos aqui sobram, e em vez de nós fazermos diferente, não, nós temos que mudar esse evangelho, irmãos. Porque é muito fácil eu subir aqui em cima no púlpito, pregar a palavra do Senhor, como muitos têm feito, ou sair pela porta do fundo, ou muitas das vezes sair daqui como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo com a vida dos meus irmãos. Porque todos aqui passam por lutas, porque ninguém está na presença do Senhor porque acha bonitinho, não, irmãos. Eu não vim para a presença de Deus porque eu já estava todo pomposo, não. Eu vim porque eu estava no lamaçal, e da onde Deus me tirou, da mesma forma que Deus me tirou, eu creio que Deus tirou muitos aqui, mas para quê? Para que pudesse mostrar para mim e para você, que da mesma forma que Ele tirou nós, tirou a mim, tirou a você, nós temos que ajudar outros irmãos a sair desse lamaçal. Aleluias. Esse é o amor de Cristo. Foi por isso que Ele deu o seu único filho para morrer nessa cruz. É por isso que nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Ou você não entende o que é ceia? Se você não entende, hoje é a noite. Hoje é o dia de você entender o que é ceia do Senhor. O que significa ceiar o Senhor. Você não pode ceiar o Senhor de qualquer jeito. Você não pode ceiar, é só mais uma ceia. Eu vou tomar um pouco do suco, comer um pedaço desse pão. Não, esse é o momento que nós lembramos que Cristo morreu naquela cruz, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E qual é o amor que nós temos pelo nosso próximo? Qual é o amor que nós temos pela igreja? Agora eu falo a igreja num todo, a igreja brasileira, irmãos. O amor que muitos têm aí, sabe, que é encher o bolso, e não olhar para o próximo, a dificuldade do próximo. Aquilo que o próximo esteja passando, a luta é dele, o problema é dele. A luta é dele. A minha é minha, a do irmão Renato é do irmão Renato, cada um com a sua luta. Não, irmãos, não foi isso não. Vamos ler aqui, 1 João capítulo 4, no versículo, aleluia, 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós deveremos amar uns aos outros. Mais um,
Capítulo 3, no verso 11 de novo. Aleluias. Porque esta é a anunciação que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Será que nós temos vivido isso? Será que realmente nós amamos ao nosso próximo? Ou o que nós temos visto é diferente? É mais fácil eu julgar. Está passando por prova porque está no pecado. Está passando por prova porque alguma coisa diferente deve ter feito. Não está obedecendo a palavra do Senhor. É assim que muitos fazem, irmãos. E eu quero falar para você nessa noite, a prova é para te fortalecer. Podem abrir a boca, podem te julgar, mas quem te sustenta é Deus, quem te levanta é Deus, quem te guia é Deus. E muitas das vezes a prova ela vem para provar você. Sabe para quê? Para que quando você estiver com o seu cestinho preparado, Deus venha trazer um milagre no teu cesto, para que você possa repartir com os teus irmãos, para que você possa repartir com o teu próximo. Aleluias. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. Que nós vamos sentir esse amor pelos nossos irmãos. Aleluias. Aleluias. Aleluias, glórias a Ti, Senhor, Te adoramos, Pai. E ele creu, irmãos, porque quando ele deu esses textos, ele deu para os discípulos. Fico imaginando eu, viajando na Bíblia, eu vou te dar, mas eu creio que o Senhor vai alimentar não só essa multidão, mas o Senhor vai me alimentar também, Pai. Ele ofereceu esses textos, sabendo, papai, Deus meu, enche o celeiro do Teu povo nessa noite, Espírito Santo de Deus. Tu és o Deus da provisão, Pai. Eu não sei que cada um nessa noite entrou aqui, meu Pai, necessitado, Senhor. Mas o Teu, meu Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, aquilo que cada um necessita, Senhor. Eu te peço em nome do Teu Filho Cristo, da mesma forma que esse jovem tinha só 5 pães e 2 peixinhos, Pai. Aqueles que vieram dispostos a oferecer o pouco, eu creio que o Senhor vai multiplicar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que trabalhou ontem, trabalha hoje e trabalha amanhã. O Senhor é o Deus da multiplicação, Pai. Eu creio, Deus. Deus não falha, irmãos. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas a minha bênção não chega. Continua orando. Continua buscando, porque está próxima. Pode continuar orando, porque a tua bênção está próxima. No momento certo, Deus só está preparando para descer com a bênção sobre a tua vida. Deus só está se preparando no momento certo para te libertar daquilo que você necessita ser liberto. Porque muitas das vezes nós falamos aqui de multiplicação de bênção, a pessoa fala assim, é material. Não é só material não, como já foi falado aqui. Isso é em toda a sua área, irmãos. É em toda a sua área. Não é só área financeira não. É na saúde. É no trabalho. É na sua vida em comunhão com Deus. Com os irmãos. É em toda a área. Porque eu nunca vi começar uma casa sem ter um alicerce. Primeiro você tem que cavar o alicerce. E dali começa a levantar aos poucos. É dessa forma que Deus trabalha nas nossas vidas. Primeiro Ele entra dentro das nossas vidas. E ali Ele vai limpando. Ele vai tirando tudo aquilo que não provém. Toda aquela sujeira. É Ele ministrando na tua vida. É Ele falando que nós precisamos buscar uma vida em santidade. É Ele falando que nós precisamos nos consertar. Porque na hora que você estiver lapidado, como aquela pedra que chega bruta na mão do Senhor, quando você estiver lapidado, que você estiver resplandecendo a glória do Senhor, aí Ele vem e derrama sobre a tua vida. Ele derrama porque a glória dEle precisa ser expandida, irmãos. O evangelho dEle precisa ser expandido. Mas precisa que eu e você venhamos tomar posicionamento. Precisa que eu e você venhamos nos colocar na posição do Senhor, para que o nome dEle venha a ser exaltado, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Creia
Crê em Jesus e confie nele, porque para ele nada é impossível. Imagino eu, irmãos, depois de ter realizado tudo isso, depois de ter feito tudo isso, aquele grande milagre, Jesus deve ter chamado aquele jovem, aquele garoto, deve ter chamado ele para perto dele. Vem aqui, filho, vem que eu quero te encher, vem que eu quero te devolver aquilo que você abençoou o meu povo. Você não entendeu? Eu quero te devolver aquilo que você dá ao meu povo. Eu quero devolver aquilo que você dá ao meu povo. Qual é o culto que você tem devolvido ao Senhor? Qual é o culto que você tem entregado ao Senhor? E ele chamou esse jovem aqui e começou a multiplicação. Pai, graça te dou. E começou a entregar na mão dos discípulos, e ali foi se multiplicando. E da mesma forma que se multiplicava para o povo, se multiplicava para aquele jovem. Então, se você trouxe um pouquinho só nessa noite, se coloque de pé. Se coloque de pé. O que você trouxe ao Senhor nessa noite? O que você trouxe ao Senhor nessa noite? É pouco, mas é de coração? Então é o momento de você entregar, porque Deus vai multiplicar isso que você trouxe nessa noite. Como foi falado ontem, Deus só não multiplica aquilo que você não tem. Se você não trouxe nada, Ele não pode multiplicar, porque a multiplicação de nada é nada. Agora, se você trouxe a tua adoração, se você trouxe o teu louvor, se você trouxe o teu quebrantamento na presença do Senhor, esse é o momento de você se quebrantar na presença de Deus, porque Ele está derramando nesta noite aqui, irmãos. Receba o teu cesto cheio nesta noite aí. Receba o teu cesto cheio nesta noite aí, irmãos. Receba o teu cesto cheio nesta noite. Ah, Senhor.